estudar, aprender coisas novas, dá para você pedir para IA te ensinar qualquer assunto. Você tem uma petição que você olha, que é normal. Se a galera jogar dentro da IA, não vai contestar direito e um juiz julga procedente. A IA tá no ritmo exponencial que vocês já viram o que é, dobrando a cada dia. Hein? Tenta usar, mesmo que seja um pouquinho, senão você vai ficar para trás. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Previcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e aprende aquilo que a faculdade não te ensinou. E nesse mundo tecnológico, eu tenho que trazer um cara de tecnologia aqui para ajudar você a alavancar os seus resultados. E ele já é conhecido seu, ele já esteve com a gente aqui no Previcast, pediram, trouxe o cara de novo. Mas antes, comenta como é que tem sido o Previcast aqui e me ajuda a construir conteúdo cada vez mais conectado com você. Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp, vamos trazer mais advogados para cá, formar uma grande comunidade e também, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo top, você recebe aí em primeira mão. O conteúdo aqui é direcionado para você, advogado. Quero trazer ele. Preciso apresentar, será? Xandão, como que é? O episódio é aqui ou é aqui? É aqui ou é aqui? Ele já esteve com a gente, então vou deixar aqui grande Marcelão. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado, Danilo, pelo convite. Vamos novamente aqui falar um pouquinho de tecnologia. Top demais. É uma honra tê-lo aqui de novo, né? E a pedidos, temos que falar de tecnologia, sobretudo nesse mundo tecnológico que... Eu até brinquei outro dia, né? Agora foguete dá ré, porque senão eu falaria, né? Que a inteligência artificial é igual foguete, né? Que não dá ré. Só que o foguete dá ré agora, né? Agora já dá ré, você viu? Não dá mais para usar esses eixos. Já não dá mais para usar, mas não tem caminho de volta, né? Eu acho que não, por enquanto não, né? E engraçado que o mesmo cara que fez o foguete da ré é um dos também que estão fomentando a IA como a gente está vendo hoje, né? Tá maluco, né, velho? O Elon Musk é doideira e esse mundo tecnológico tá incrível, né, Marcelo? Cara, para quem não sabe, o Marcelo, ele é um especialista em infraestrutura, em data center, inclusive faz com frequência aí auditorias no DataPrev de diminuição de custos, né? Eficiência energética. Eficiência energética. Exatamente. Eficiência energética. Top demais. Cara, conta de novo pra quem não assistiu o outro episódio, mas você precisa voltar lá. Faz só um rápido overview pra galera, que eu quero hoje com você, faca na caveira, bora falar desse mundo tecnológico que você tá mais do que ninguém antenadíssimo nisso. Hoje você trabalha com... Explica pra galera o que é essa ideia de data center, de infraestrutura e eficiência energética, que é a atividade que você tem feito hoje, Marcelo. Vamos tentar deixar a coisa mais simples possível, né? Todo mundo tem celular, todo mundo tem smartphone, todo mundo tem uma Smart TV com Netflix, vê YouTube. Então, o data center é outra ponta. Tudo que você vê aqui é o lado de lá. Tudo que você vê aqui no seu celular, no seu bankline, tudo que você vê na televisão hoje em dia, tudo que você consome de informação, até mesmo música, streaming, a outra ponta disso é um data center, onde estão todas as informações armazenadas, ali processa e ali distribui para o mundo todo. Então, quanto mais serviços digitais você tem, mais necessidade de data center você tem. É basicamente, de maneira simples, é isso. O cara é professor mesmo, né, Marcelo? Eu dou aula já há uns 24 anos sobre isso, né? Cara, que legal, ficou muito claro mesmo, muito claro. E é engraçado, né, porque parece que não tem um outro lado, né? Você abre o celular e tá tudo ali dentro, né? Você acredita que é uma caixinha ali, mas não, tem um outro lado e toda uma infra por trás, né? Que faz isso funcionar, né? E cada vez mais a gente tem celulares ou TVs com resolução mais alta. Você vê 4K no celular de resolução, na televisão também. E quanto mais resolução, mais filmes, mais vídeos, mais músicas, mais eu tenho que ter capacidade para armazenar tudo isso num repositório central que é o data center e velocidade para distribuir isso pela internet até chegar na sua casa ou no seu celular. Legal. Toda a infraestrutura tem que aumentar exponencialmente. E a estratégia de eficiência que você estava dizendo, eficiência energética, né? Para que a galera talvez entenda um pouco mais claro isso, o que seria a sua eficiência energética aqui? O que você olha ou analisa aí? O seu celular consome energia, você põe lá na bateria para carregar, certo? E o outro lado? Também tem que pôr na tomada para carregar, só que ali é um pouquinho pior, né? Então você está falando de alguns watts ali no seu celular. Um grande data center consome megawatts de energia. Cada data center grande pode consumir o mesmo que milhares ou centenas de milhares de casas. Isso tem um custo.
Não só o custo, mas a capacidade de gerar tudo isso. Quem é que gera tanta energia assim para você consumir num data center? Então é muito interessante você reduzir esse consumo para, primeiro, maior sustentabilidade da natureza, né, de você conseguir ter essa energia para outras coisas, e também pagar menos por isso, né, porque isso custa muito caro. A conta de energia de um data center é na casa dos milhares, milhões de reais, na verdade. Então, é interessante eu tentar reduzir o consumo de energia, mas não só de energia, de água também. Um data center costuma evaporar água, consumir água para refrigerar os equipamentos que estão ali dentro. E também a água é um recurso primordial nosso, que a gente não pode ficar desperdiçando à toa, né? Então, tem que se fazer algum procedimento, seja equipamentos, técnicas, maneiras de se operar, para que eu faça tudo o que eu preciso fazer para disponibilizar os dados para o mundo inteiro, mas sem desperdiçar energia, desperdiçar água, desperdiçar diesel, desperdiçar outros recursos que são muito importantes na natureza. Caraca, você vai falando aqui, cada palavra que você fala vai me surgindo aqui um monte de pergunta para poder te fazer. Aliás, deixar a galera que tá com a gente, que depois vocês quiserem fazer pergunta pro convidado aí, parte de tecnologia. Xandão, a gente não abriu nos outros espaços, né? Mas bora abrir nesse daqui. Se a galera quiser, de repente, deixar algum tipo de pergunta aí pro Marcião, bora falar sobre isso. Cara, interessantíssimo. Data center hoje é uma parada extremamente segura do ponto de vista de segurança externa mesmo, né? Gente armada, estrutura física muito fechada, refrigerada. É assim mesmo, Marcelo? Ou isso é coisa de filme? Não, dependendo do data center, se é um data center que é muito importante, seja ele de banco, seja ele das grandes empresas, com certeza você tem a segurança cibernética para evitar os hackers, que tem sido um problema grande também, mas segurança física mesmo para ninguém invadir, destruir, roubar informações ou até hackear de dentro. Às vezes a pessoa vai invadir ali não para quebrar nada, mas colocar um pendrive com algum vírus, algum malware que vai invadir o sistema por dentro. Então você tem que ter a segurança física realmente para que as pessoas não acessem lá indevidamente. E você analisa também toda essa parte de segurança? Ou não? Só a parte de eficiência? Ou ambos? Para esse tipo de auditoria, é eficiência energética, mas eu também faço auditorias de operação. E na operação a gente vê isso também, a questão da segurança. Se você, por exemplo, entrar num ambiente crítico como esse, que tem dezenas ou centenas de computadores, não pode ser qualquer um, tem que ser alguém que está credenciado a entrar ali, credenciado, e muitas vezes não pode entrar sozinho, tem que entrar acompanhado de alguém da própria empresa. Uhum. E nunca pode ficar sozinho lá dentro. Uhum. E o que você vai fazer lá dentro, como terceiro de algum serviço, antes tem que ser previamente comunicado para a gerência da empresa, você vai fazer A, B e C lá dentro. E quem te acompanha vai ver se você está fazendo A, B ou C. Se você fizer D, para o serviço e sai dali. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Eu lembro de um papo com o meu primo, cara. Ele também trabalha nessa parte de tecnologia. Ele tá me falando uma coisa muito legal, né? Acho que você vai entender melhor e talvez até trazer essa reflexão aqui pra gente. Ele falou, cara, a gente só não tá melhor porque a nossa capacidade de processamento ainda o que trava a gente hoje é a nossa capacidade de processamento. Talvez agora, com o avanço da tecnologia, a gente tenha uma possibilidade de evoluir ainda mais. Tipo, criar coisas que a gente não tem noção. Eu não sei se é a sua área, como você é cara de tecnologia, pra mim tudo tá dentro de tecnologia, você me desculpa, Marcelo. De repente, se tiver alguma pergunta que não tem nada a ver, você me desvia aqui. Mas é claro isso pra você? Faz algum sentido isso que você quer dizer? Sim, um dos grandes impeditivos. Gargalos, talvez? Gargalos, exatamente, é a capacidade de processamento. Só para você ter uma ideia de como é que isso evoluiu para chegar na IA hoje. Né? Porque a IA é uma ideia que já tem mais de 70 anos de vida, né, de história, né? Depois a gente conta isso, né? Mas por que não existia IA antes? Os primeiros computadores, imagina o ENIAC, é um dos primeiros computadores que saiu de propósito geral lá na década de 40 ainda, né? Lá no meio da Segunda Guerra Mundial. Ele conseguia fazer 5.000 instruções por segundo, o que já é, na época, uma coisa bastante grande, né? Uma pessoa consegue fazer quantas contas por segundo? Nenhuma, né? Mas esse computador fazia 5.000. Só que ele consumia uma certa quantidade de energia. 100 kW, 150 kW, é bastante coisa, né? Ocupava um espaço de 160 metros quadrados, pesava muitas toneladas. Agora, passa para frente a história, chega nos computadores atuais. Eles conseguem fazer quintilhões de operações por segundo. Não 5.000, quintilhões de operações por segundo. Dá nem para imaginar isso. Nem para imaginar que número que é. São hexaflops, né? Flops são instruções de pontos flutuantes por segundo.
né? Eles fazem hexa, que são quintilhões, e consomem megawatts de energia. Mas se você dividir a quantidade de operações por segundo que ele faz pela energia que ele gasta, eles são bilhões de vezes mais eficientes em termos de energia. Por exemplo, esse ENIAC, ele gastava 30 watts para fazer uma conta. Hoje você consegue fazer bilhões, trilhões de contas a cada watt. Então, foi uma evolução exponencial, coisa de 10, 11, 12% ao ano de incremento. Só com esse poder todo computacional que existe hoje em dia é que eu consigo utilizar a inteligência artificial como a gente conhece hoje. E com essa evolução vai aumentar mais ainda, claro, né? Cara, eu acho que eu nunca te falei isso, Marcelo, mas você precisa tirar uma coisa da minha cabeça que você me colocou, cara. Na anterior, é sério. De lá pra cá eu venho falando isso em palestra, em mentoria, em tudo quanto é lugar, cara. E isso tem inclusive, me apavorado. Olha, você me apavorou, cara. Meu Deus. Cara, você me fez fazer uma conta matemática aqui que você foi me explicar o poder do efeito exponencial. Cara, você lembra que você falou ali do rio, né? Dos lagos e tal, das Vitórias Régias. Pessoal, hein? Cara, que doideira. Fala e dá um tempinho pra galera. Pega essa. Vamos lá. Quem não tá acostumado, de repente, é pego de surpresa. Ó, né? ele vai colocar de novo isso em mim, velho. Eu vou ficar fritando com essa ideia. Mas você tem um lago. É o efeito exponencial. Né? Exatamente. As pessoas não entendem muitas vezes o poder do exponencial. Né? Só para contextualizar, a gente estava falando na ocasião do crescimento da tecnologia, o quão rápido ele é e como ele evolui de uma maneira que a gente mal consegue entender, calcular, compreender, e é isso que você quer trazer. Isso também se aplica ao mundo financeiro, do juros sobre juros, né? Juros compostos, exatamente assim, né? Verdade. Então imagina o seguinte, você tem um lago, aí você tem um tipo de folhagem que nasce e vai cobrindo esse lago. E é um tipo de folhagem que cresce rápido, né? Como é que era mesmo? Deixa eu me lembrar, né? Eu acho que era uma Vitória Régia, eu acho. É uma Vitória Régia, que seja, né? A cada dia, dobra de área que ela ocupa daquele lago. Em 30 dias, vai ocupar o lago inteiro, nesse ritmo de dobrar todo dia. Te pergunto, quantos dias leva, então, para chegar até a metade do lago? Cara, pegaram essa visão? Conseguiram fazer esse cálculo? Você de casa, faz esse cálculo. 30 dias pro lago encher inteiro. 30 dias pro lago encher inteiro de folhagem. Para encher só a metade? Quantos dias para encher metade? Chutam? 15 dias? 5 dias? Alguém? 10 dias. E você de casa? Coloca aí. Te desafio, ó, tô dando segundos de propósito, cara. Cara, isso é muito louco, velho. Intuitivamente você fala 15 dias, é metade do tempo, né? Cara, 29 dias. 29 dias é metade, mais um dia é tudo. Porque ele dobra cada dia. Porque ele dobra cada dia, velho. Um dia antes é metade. No dia seguinte dobrou, acabou. Por que isso é importante? Porque, cara, o Marcelo fala com mais excelência sobre isso, mas o que a gente demorava 10 anos para crescer, hoje a gente demora 5. Daqui a pouco a gente demora 2,5. Cara, e daqui a pouco, no dia seguinte, a coisa, bum, você vive um mundo, daqui a pouco vive outro. É sobre isso. Ele fez isso comigo, agora eu fiz isso com vocês, toma. É sério, cara. Eu fico pensando assim, eu falo, pô, isso é muito louco pra gente que é gestor, porque, cara, você cria um plano e não dá hoje pra você criar um plano de muito longo prazo. Não dá pra você, sabe, investir numa ferramenta que você vai casar com ela. Porque o efeito exponencial que a inteligência, que a tecnologia, né, tem impresso na nossa sociedade é uma coisa de louco, cara. E aí, dentro dessa linha, pô, quando a gente falou, inteligência artificial já era uma coisa forte. Hoje, sei lá, cara, já é normal, né? Como é que você tá enxergando, cara, esse cenário de inteligência artificial para a vida das pessoas? O que a galera que tá em casa aí, Marcelo, pode olhar e entender sobre isso aí, cara? Vamos lá, mas antes eu queria fazer um parênteses aqui. Faz, por favor. Só voltar nesse mesmo exemplo do lago, voltar a um primeiro exemplo de exponencial que existiu há séculos antes, quando inventaram o xadrez. Joga xadrez? Sim, sei jogar. Tem quantas peças, quantos quadradinhos tem no tabuleiro? 64. 8 por 8. Conta a lenda que o cara que inventou lá no Oriente Médio o xadrez, inventou lá pro sultão, para passar tempo. E aí o sultão gostou tanto, nossa, eu quero te pagar uma recompensa por você ter inventado um jogo tão maravilhoso assim.
fala aí o que você quer. Qualquer coisa que você quiser, eu te dou de recompensa, porque eu gostei muito desse jogo. Aí o rapaz que inventou o jogo fala, não quero nada demais. 1 grão de trigo para o primeiro quadradinho do tabuleiro. O dobro, 2 grãos de trigo para o segundo quadradinho. O dobro, 4 grãos para o terceiro, 8 grãos para o quarto, assim por diante, só isso. Aí o rei falou, chama os matemáticos aí do reino, calcule ali e prepara uma sacolinha para ele levar os grãos. Sacolinha. Depois de algumas horas vieram os sábios falar, olha, nem toda a produção do reino inteiro durante séculos ia ser suficiente para dar todo o trigo possível que ele quer. Vai dar trilhões e trilhões de toneladas de trigo. É o poder do exponencial. 2 elevado a 64. É uma coisa absurdamente gigantesca, né? Então esse exemplo do lago é mais moderno, mas tinha esse do xadrez que já é um pouquinho mais antigo. Que é o dos juros compostos. E é uma coisa que o advogado precisa olhar, porque, cara, realmente é maluquice. Eu devo ficar realmente preocupado da forma como eu tô, por conta desse efeito exponencial, Marcelo? Me ajuda agora, cara. Acho que não adianta se preocupar, não. Você instalou isso em mim, cara. Se preocupar não adianta, mas se preparar sim. É você esperar o melhor, mas se preparar para o pior, né? Uhum. Então é estudar, né? A IA chegou para ficar. Ela surgiu alguns anos atrás do jeito que a gente conhece hoje, mas na verdade, como eu falei no começo, ela surgiu nos anos 50 com Alan Turing, foi um grande matemático, e ele já propôs uma teoria. Talvez as máquinas pensem, e a gente precisa imaginar um jeito de distinguir se as máquinas estão pensando ou não. E ele propôs o teste de Turing, que seria uma pessoa conversando através de algum tipo de mecanismo remoto, que na época não existia Zoom, Meet, nada disso, mas uma pessoa conversando com alguma coisa, algum ser, sem ele saber quem é. Se ele ficasse algum tempo conversando e não pudesse distinguir se era humano ou não, quer dizer que se é uma máquina, ela pensa. Então esse foi o primeiro século. 50 anos atrás? Em 1950. Ele 1950. 50, 70 anos, quase 75 anos. O Alan Turing, para quem não sabe, ele decodificou lá o código dos alemães, lá na Segunda Guerra Mundial, né? Tem até um filme sobre ele, né? A vida dele. É O Jogo da Imitação, eu acho. Isso, a máquina Enigma. Ele trabalhou ali para fazer isso. Muito bom esse filme, vale a pena. Tem uma história bem trágica ele, né? O próprio Alan Turing, né? Mas essa é outra história. Boa. E aí ele propôs esse teste. E depois, alguns anos depois, numa conferência internacional de cientistas, é que foi cunhado o termo inteligência artificial, né? Então, quando ele propôs isso, nem existia esse termo ainda. Uhum. Mas só foi surgir mesmo na década de 80, com os primeiros sistemas especialistas. Criaram um programa de computador com um monte de regras, com vários dados, para utilizar, para auxiliar o diagnóstico médico, por exemplo. Você colocava lá os sintomas, todos os resultados de exames e te dava um direcionamento do que era. Mas era uma coisa muito embrionária ainda, né? Uhum. Depois dos anos 2000, começaram a evoluir mais, com o poder computacional aumentando, surgiu o que a gente chama de machine learning, aprendizado de máquina, que é você colocar uma quantidade gigantesca de informações, de dados do mundo real, e aquele poder computacional todo vai tentar extrair informações úteis a partir daqueles dados. Isso começou a ter uma grande utilização na indústria, na automação, entretenimento. Por exemplo, você assiste um Netflix ou um YouTube, como é que ele vai te recomendar novos filmes, novos vídeos? Com base em machine learning, sabendo o que você prefere, que tipo de conteúdo você assiste mais ou menos, e aí bola o conteúdo para você, né? Depois evoluiu mais ainda, fizeram as redes neurais, maneiras de processar informações que, grosso modo, se assemelhariam ao nosso cérebro. Na verdade, não muito, porque ninguém sabe muito bem como a gente funciona, mas tentaram imitar os neurônios e criaram as redes neurais e aí ampliaram o machine learning com o aprendizado profundo, o deep learning. E esse deep learning que possibilitou chegar na inteligência artificial, que é pegar uma quantidade gigantesca de dados, treinar o computador e, com mais uma tecnologia que é a linguagem natural, entender uma linguagem natural, você junta tudo isso e você tem a inteligência artificial generativa de hoje. Tá? E ela é o Deep Learning? Ou ela Não, ela faz parte de uma tecnologia habilitada pelo Deep Learning. Só que aí você tem que juntar o quê? A linguagem natural. Porque sempre, para você conversar com o computador, você precisa de uma linguagem específica de programação.
É a linguagem que você tem que aprender, como é que você dá os comandos ali, que pouca gente sabe. É uma linguagem bem para quem gosta de programar. Só que aí criaram, com o Deep Learning, conseguiram criar processamento de linguagem natural, que é fazer com que o computador entenda a sua linguagem, seja português, inglês ou outra. Aí, juntando isso, os mecanismos de Deep Learning e quantidade gigantesca de dados disponíveis na internet, aí sim criaram-se a inteligência artificial generativa, que é utilizar toda a informação que já existe nesse contexto global de informações e você conversar com um mecanismo que vai extrair dados que fazem sentido dessa base gigantesca, através dos prompts. Nível de processamento absurdo. Absurdo, absurdo. Aí que entra os GPUs, né, que o pessoal fala, né? E todos esses dados, eles vão estar em data centers. Bom, tá em data center. Diversos. Tipo, por exemplo, ChatGPT não é que isso está no data center da OpenAI, mas na verdade está no mundo. Tá no OpenAI. Tá nos data centers da OpenAI. Os dados estão lá. É claro que são absorvidos de outros lugares também. Então, eles vão ler conteúdo exatamente, absorvem conteúdo de vídeos, de jornais, de revistas, de outros, de sites, e trazem para dentro e mastiga tudo aquilo e vira uma informação treinada que pode ser utilizada pelo ChatGPT, assim como outros que fazem, o Grok do Elon Musk, que é o XAI, você tem o Claude, que é da Anthropic, o Llama da Meta, o Gemini da Google, cada um tem uma função específica, né? Não sei se uma função, mas um destaque para uma função específica. E cada é melhor para uma coisa, né? Então você tem uns que são melhores para criatividade, por exemplo, o Claude da Anthropic, que acaba sendo mais criativo. Tem uns que são melhores para ferramentas matemáticas, resolver problemas, como um Gemini, por exemplo. Mas eles vão evoluindo. Hoje um é bom para uma coisa, mas amanhã o outro supera. Então é uma coisa que dá para dizer. Eles são intencionais nesse objetivo ou a máquina vai aprendendo e vai... Você tem essa... Eu creio que eles sejam, de certa maneira, intencionais, mas depende muito de como ele foi construído, né? Então, acho que é meio que na sorte ele ficou de um jeito ou de outro, mas você tem um certo direcionamento, claro, né? Legal. Pensando hoje no usuário comum e mais ainda para o advogado, que é o nosso público, o que você enxerga, assim, que talvez... Vou usar a palavra aqui de erros, ou talvez o pouco aproveitamento dessa grande ferramenta que existe, que você talvez perceba do usuário comum, principalmente aí o advogado, que talvez ele poderia rever essa questão. Primeiro a gente tem que entender onde que entra a IA em tudo isso, né? A IA, todo mundo já fala isso, né? Não vai substituir alguém, mas vai ajudar alguém a ser melhor, mais rápido, mais eficiente, mais preciso. Então a gente tem que entender exatamente como, né? Antes de entrar nas técnicas, eu queria até fazer um paralelo com você para mostrar como é que ela pode ajudar ou não quem vai utilizar a IA. Vamos supor que você, Danilo, está procurando emprego. Você quer ser estagiário. Só que você tem um QI de 500. Sei lá se isso é possível, né? Um QI de 500, 5 vezes a média mundial, e consegue ler 1 milhão de livros por minuto. Você é o cara. Aí estou procurando emprego. Aí eu ponho um anúncio ali no jornal, não sei se alguém faz isso ainda, né? Põe um anúncio do jornal ali, procura-se estagiário. Aí você vem até minha empresa, não tem fachada, tudo branco, não tem nome de empresa, vai, te entrevisto, você mal sabe meu nome, gostei de você, super inteligente, super culto, super rápido nas respostas. Pergunto, você quer começar agora? Opa. Bom, vou começar agora. Aí eu pego um calhamaço de 200 páginas de um contrato, dou para você. Analisa para mim. Você não sabe o que eu faço, não sabe qual é o intuito da empresa, nem desse contrato. O que você faz? E se está envergonhado no primeiro dia de perguntar? Você vai lá e faz seu serviço. O que vai acontecer? Vai ficar bom? Provavelmente eu vou te entregar alguma coisa que não é o que você esperava. Com esse QI todo, com toda essa capacidade, provavelmente você vai entregar uma análise de 500 páginas, analisando cada frase do contrato, gramática, ortografia, contexto, se tem lei ou não tem lei, sobre todos os aspectos possíveis, como é que está o tom literário daquele contrato, etc, etc, e vai fazer um negócio de 500 páginas. Aí você vai me dar um negócio suprassumo da capacidade de análise. Aí eu, como contratante, puxa, eu não tinha
tempo para ler 200 páginas, eu vou ler 500. Você tá brincando comigo? Né? Agora, rebobina um pouquinho a fita, né? Alguém entende o que é isso? Rebobinar a fita? Não. Dá um outro novo. Que é rebobinar. Faz o seguinte, desliga e liga de novo. Dá play de novo. E se eu falo o seguinte, eu sou uma empresa de advocacia empresarial, isso aqui é um contrato de um cliente meu, e meu cliente é o contratado. Você vai analisar se os direitos deles estão bem protegidos nas cláusulas desse contrato. E agora? Fez diferença? Muito. Agora, com todo o seu poder, eu imagino que você vai fazer um relatório de 5 páginas, exatamente com esse ponto de vista. O seu cliente está, não está bem representado, a lei é essa, o ponto a melhorar é esse. Estou errado ou estou certo? Completamente certo. Mudou você? Não. Você é a mesma pessoa. O que mudou é o quê? A informação que eu te passei. E esse é o erro principal que eu vejo que o pessoal, na hora de aplicar IA, faz. Entra no ChatGPT, num Gemini, num Llama, tem um contrato gigantesco e põe anexo, analisa para mim. É a mesma coisa. Você não deu um contexto para ele. Você não disse o que você é, o que você faz, o que você espera e o que você vai fazer. Se você desse essas instruções mínimas para ele, ele te daria um outro retorno totalmente diferente. Então, muita gente entra ali, dá esse comando genérico, esse prompt que a gente chama, né? Que é o prompt, é o comando que você dá lá no chat. Faz um comando simplesinho de uma linha só, sem dar contexto, sem nada, retorna um negócio nada a ver. E isso aí não funciona. Tá errado, não vou usar isso. Então, isso é o que acontece muitas vezes. E faltou o quê? Faltou algumas coisas simples que a gente acabou de falar. Eu falei muita coisa para você do contrato? Não. Falei que um parágrafo de 5 linhas para você e você já sabe que você faria um trabalho muito melhor, muito mais eficiente, muito mais rápido até, né, do que analisar e fazer um relatório de 500 páginas. E o que falta é justamente isso, só que em termos técnicos. Em termos técnicos, o que eu fiz? Eu fiz uma engenharia de prompt. O que é isso? É uma técnica de pegar um comando, um prompt que eu vou dar para a inteligência artificial e analisá-lo de maneira a ficar mais eficiente. Dar a informação que eu preciso, da maneira que eu preciso, como que eu quero a resposta. E nisso tudo, a gente pode quebrar ainda mais. Lembra que eu te passei o que a empresa faz? Um escritório de advocacia. Eu poderia ser mais específico. Imagina que esse contrato é para ser aplicado do seu na contratada lá na Argentina. Se eu não te falo nada, você vai analisar à luz da lei brasileira. Mas quando eu queria, na verdade, à luz da legislação é da Argentina. Então, eu tenho que ter um contexto que eu vou explicar para o ChatGPT ou para outro o que eu sou, o que eu faço, o que eu espero, qual o meu âmbito de trabalho, qual o tipo de trabalho que eu quero, como é que é a comunicação com o meu cliente, qual é o tipo de relatório que eu quero, se ele é mais de um jeito ou de outro, estilos, e te passo o contexto. E depois te passo exatamente o que eu quero. Quero que você analise isto deste ponto de vista, nisso, não o resto. Porque o ChatGPT, ele pode fazer qualquer coisa, analisar a ortografia, a sintaxe, analisar o estilo, analisar pontos específicos, pode ser analisar sobre qualquer aspecto, mas se você não delimitar para ele no prompt, eu quero analisar os riscos deste contrato para a contratada, ponto. Você tem que delimitar isso. Então, dá o contexto, o que você é, o que você espera, e delimitar o que tem que ser feito naquele local. Então, isso tudo eu passei para você naquele primeiro momento. Né? Então, eu tenho que fazer isso para a inteligência artificial também. Cara, isso é muito legal, porque a inteligência artificial ela revela apenas o desafio que é das próprias pessoas de se comunicar, sobretudo dentro do ambiente corporativo. Né? Então, o advogado, por exemplo, ele pega e vai contratar um estagiário. Aí fala para o estagiário, sua função é essa, cara, preciso que você entregue esses resultados aqui. E aí coloca o cara lá, fica puto com o estagiário, que o estagiário não faz o trabalho corretamente, e é muito sobre isso, né? Hoje a gente vai falar, por exemplo, do RCC, né? A gente vai falar de um job description, vai falar de você ter clareza de qual é a atividade que eu exijo desse colaborador,
para que ele execute, para que ele entenda o que deve ser executado, quais são os entregáveis. E as pessoas têm esse desafio. E esse desafio ele vai ficando muito mais claro com a IA, né? E aí a galera fala, pô, a IA não é boa, ou ainda não tá legal. Mas é o que você falou, cara, ela é potência. Dentro dessa linha da engenharia de prompt, tem muita gente já trazendo a ideia de que, em curto prazo, não será tão necessário mais toda essa engenharia de prompt. Não sei se você tem alguma reflexão nesse sentido, porque na medida em que a IA vai avançando, ela vai conseguindo compreender cada vez mais você. Faz sentido isso para você? Sim. Tipo, porque tem gente que tá pensando assim, pô, vou estudar engenharia de prompt, porque isso realmente é o que vai me ajudar nesse novo mercado. Mas dentro do efeito exponencial, talvez daqui a pouco isso seja irrelevante, você acha? Talvez, sim, com certeza. O importante é entender como ela está funcionando hoje, o que eu preciso fazer hoje. Porque você pode pegar um prompt e pedir para a própria IA melhorar o seu próprio prompt. Eu quero fazer tal coisa. Quer ver um exemplo? Você tem vários jeitos de você fazer prompt. Você tem o que a gente chama de naive, que é simplesmente analise o contrato. Ou até mesmo com todos os detalhes que eu falei, analise os contratos do ponto de vista da contratada, vê se vai resguardar os riscos e sobre a legislação argentina. Ainda é um prompt simples, mas você está assumindo as coisas que ele precisa saber. Você pode fazer um outro tipo de prompt baseado em entrevista. Olha, eu vou querer que você analise um contrato. Me pergunte tudo o que você precisa saber para fazer um bom trabalho. Eu faço isso. Aí ele vai te perguntar 5, 6, 7 coisas que você nem sabia que ele precisaria. Cara. Melhor, né? Muito. Então, Cara, eu tô com essa ideia aqui, cara, me ajuda a pensar sobre ela e me faça perguntas para ficar mais clara e a entrega ser mais adequada. Sim. E você pode fazer também um feedback, que é outro tipo de prompt, que esqueci o nome técnico dele, mas você pede para a IA o seguinte, eu quero analisar um contrato. Quais são os aspectos mais importantes que eu tenho que analisar em um contrato? Ele vai me dar lá 5, 6, 8, 10 aspectos. Aí você pega aquilo, considerando os seguintes aspectos. Aí você pega, copia aquilo lá, coloca no prompt, tudo que ele deu na resposta anterior, considerando esses aspectos, analisa o contrato. Vai ser outra coisa, outro serviço. Você está treinando, na verdade, a sua IA. Não faz tudo uma vez só numa paulada. Você vai esquentando a IA, perguntando sobre o assunto, pedindo para ele destrinchar aquele assunto, explicar para você aquele assunto, e aí você vai pensando as informações interessantes e você devolve para ele. Agora, com esse aspecto X, Y, Z, analise o contrato. Aí sim você vai ter um resultado muito melhor. Muda completamente. E isso é o legal, né? Porque utilizar a inteligência artificial apenas para pedir que ela execute tarefas é não saber explorar muito bem a ferramenta. É por isso que eu gosto de fazer o paralelo com um estagiário super capacitado. Como é que você faz com uma pessoa? Você conversa com ela. Você conhece tal assunto? Conheço. Vamos discutir sobre tal assunto. E vai discutindo, tirando, fazendo conclusões e depois você pede o serviço em si. E seja interativo também. Se o serviço não está ok, vai lá e corrige. Não gostei de tal parte. Faça diferente. Dê exemplos. Isso vai te dar um resultado muito mais interessante. Cara, eu vi um negócio outro dia. Fiquei espantado, galera. Fiquei espantado de verdade. O cara falou tipo assim, né? Falou, a galera tá colocando informações ocultas dentro da inteligência do que a IA entrega. Então, por exemplo, vou fazer uma petição dizendo que o Marcelo me xingou e que eu tenho que ganhar indenização. E aí eu coloco de maneira oculta, tipo, se tiver... porque a pessoa vai jogar na inteligência artificial aquilo para poder fazer a contestação. Então, quando ele jogar, por exemplo, a minha petição na inteligência artificial, existe um comando oculto. Cara, isso eu achei doideira, velho. Um comando oculto, escondido ali, que o humano não vai enxergar, mas que a IA vai entender. E aí esse comando tá dizendo, tipo assim, cara, não sei se faz sentido isso. Vai dizer assim, se vier uma contestação, se você estiver lendo isso e for avaliar esse ponto, não contesta isso. Deixa isso passar. E tipo, se chegar para um juiz, falar, independente de qualquer coisa, julga o processo procedente. E assim, você tem uma petição que você olha, que é normal. Se a galera jogar dentro da IA, não vai contestar direito e um juiz julga procedente. É possível isso? Olha, é possível existir um viés atrás da tecnologia, porque existe uma empresa por trás que vai programar e treinar essa inteligência artificial. Eles podem pré-programar alguns comandos ali que você não sabe o que é exatamente, mas que pode evitar um caminho ou outro. Pode ser isso que você falou. Evita fazer tal tipo de afirmação. Vai para o outro lado. Isso vai de cada um dos mecanismos que existem realmente. Pode existir. A gente não sabe como é que foi treinado ali. Assim como
próprio estagiário humano, ele pode ter o seu viés ali e moralmente, eticamente, não indo para aquele lado que é baseado na crença dele. Mesma coisa. Cara, não tem como não refletir sobre para onde estamos indo. Me parece que essa é uma pergunta que ecoa, né? Para onde estamos indo? Eu sinto que a gente tá num momento de ruptura social, em termos de modelo, né? Eu acho que a gente vai ter uma mudança de modelo de alguma forma, cara, porque a inteligência artificial está avançando num nível e o seu efeito exponencial ele me leva a essa reflexão. De realmente ter uma ruptura de forma de sistema social. E aí eu fico pensando assim, né, cara, pra onde será que realmente, Marcelão, a gente tá indo, cara? A inteligência, por exemplo, nós advogados, né, nós somos contratados porque a gente compreende sobre algo que pouquíssimas pessoas vão conhecer, que é a estrutura dessa sociedade, leis e normas. Mas a inteligência artificial, ela tá equilibrando o conhecimento, né? Eu e um médico, eu não sendo médico, é óbvio que eu não vou conhecer como ele, mas eu consigo analisar talvez as mesmas coisas e chegar a resultados próximos, a depender do que for, mesmo sem ter todo o conhecimento dele. Assim também será alguém que não é advogado e diante daquele problema, sabendo perguntar de maneira adequada, ele também vai conseguir uma resposta muito próxima. Então o conhecimento ele já não é tão mais um diferencial. Por isso que eu começo a pensar que o desenvolvimento de skills, de comportamentos, de habilidades, para esse novo cenário, talvez vai ser muito importante. Você acha que isso faz sentido? Você entende que realmente a gente está chegando num modelo de que o conhecimento ele já não é tão mais uma moeda que diferencia as pessoas? E como é que você está enxergando esse modelo, cara, daqui para frente, daqui a 5 anos, por exemplo? É difícil saber o que vai acontecer daqui a 5 anos. Eu não sei nem mês que vem o que vai acontecer O exatamente. efeito exponencial é um dia. Mas com certeza está mudando. E o que você falou é importante, essa democratização da informação está cada vez maior, porque hoje uma pessoa tem um smartphone, todo mundo tem um planinho de dados básico. Uhum. E o ChatGPT e outros, eles conseguem ter interfaces gratuitas com limitação de quantidade de perguntas que você faz no dia. Então qualquer um, com o plano mais básico possível de um smartphone, consegue ter resultados absurdamente bons com esses ChatGPT e outros da vida de maneira gratuita. Né, acessando informação de médicos, de advogados, de engenharia, de história, etc., gratuitamente e com uma qualidade muito boa. Então, realmente, vai democratizar muito mais o acesso a informações, não só informações, a criação. Por exemplo, desenho. Né? O pessoal usa o ChatGPT e outros. Quando a gente fala ChatGPT aqui, entendam que não é só o ChatGPT da OpenAI, é um nome genérico hoje em dia que nem marca Gillette, né? A Gillette da outra marca. Então, você usa um ChatGPT para criar um desenho. Eu mesmo, vou fazer um documento que precisa de uma ilustração. Se eu pegar da internet, eu posso cometer problema de copyright. De alguém que desenhou ou uma foto de uma pessoa. Eu vou lá, faço um promptzinho ali e gero uma imagem gratuita, 100% original, sem copyright, que eu posso utilizar no meu documento. Senão eu teria que contratar um artista para fazer isso. Ou então uma musicazinha, um jingle, uma letra, um poeminha. Eu consigo fazer isso tudo hoje, sem saber programar, sem saber compor, sem saber desenhar. E agora com vídeo também, né? Tem uns vídeos absurdamente realistas ali. Então, e quem que vai perder emprego aí nessa, né? Um monte de gente vai perder emprego nessa. Então, realmente, muita coisa vai mudar. É democratizar a informação, e não só a informação, a criatividade e a criação, mais ainda. Porque a informação até que com Google, etc., eu tinha acesso já nos últimos 10, 15 anos, bastante informação. Agora é informação trabalhada e ainda criada, né? Isso que é uma novidade bastante grande, né? Cara, e aí é muito louco, porque se a gente vai para uma linha dessa de desemprego e a galera tem uma dificuldade de qualificação aí, de conseguir acompanhar todo esse cenário, eu vejo também algumas pessoas falando numa forma de distribuição de renda básica, né? Porque eu entendo, cara, é só você se adaptar à inteligência artificial que ninguém vai perder emprego e a coisa vai acontecer. Inclusive a autonomia na criação, na execução de atividades, ela vai ficar muito mais fácil. Dá para todo mundo criar alguma coisa, né? Por exemplo, há 15 anos atrás, a gente tinha, 20 anos atrás, a gente tinha a Rede Globo, que tinha um programa, você tinha que assistir, sei lá, o programa do Jô para pegar uma entrevista. Hoje eu tenho a minha TV aqui, cara, né, de maneira simples, fácil, né? Daqui a pouco todo mundo também tá criando tudo, é muito mais fácil para qualquer pessoa. É o que você tá falando aí de democratização. Mas se tiver essa ideia, cara, de renda básica, pra gente que é previdenciarista,
Cara, a galera que tá de casa, eu acho que a Previdência Social, embora ela tenha sido muito enfraquecida, ela acho que vai ser o meio instrumento de distribuição de renda. Você imagina que é possível? Não sei. Eu sou meio otimista com isso, porque eu acho que sempre vai ter empregos novos sendo criados, né? A maior parte dos empregos que existem hoje não existiam há 20, 30 anos atrás, né? Então eu acho que isso vai continuar. Só que a velocidade que é o problema. Às vezes, durante um lifetime, né? Uma vida de uma pessoa, de repente ela tem que mudar 10 vezes o que ela faz, né? E isso não é para todo mundo, né? Então pode ser realmente um problema. E em escala, como faz? Pois é. Isso é o grande desafio. Tem os seus lados bons e os seus lados ruins também, né? A galera passa um plano aí para não querem criar tanto terrorismo em cima disso, e talvez não tenha mesmo, né? A história mostra que sempre houve mudanças e o ser humano ele é adaptável a qualquer tipo de situação. Mas eu não sei, cara, assim, a velocidade é o grande problema porque a gente vive em sociedades burocráticas, né? Uhum. Isso tem que se acertar. Eu sou otimista com relação a isso, que a gente está sempre melhorando de alguma maneira ou de outra. Só uma dica, também tem um seriado que eu acabei de ver ontem no Netflix, que eu não sei se você já viu, Dia Zero. É com o Robert De Niro. A Jaque acho que falou nisso aí, né? A Jaque viu. São 6 episódios, uma minissérie, muito bom. Ele dá no primeiro episódio, você tem uma interrupção nos Estados Unidos inteiro de tudo que é eletrônico, caixas eletrônicos, cai energia, cai semáforo, etc. Porque tem um ataque hacker sem precedentes, dura só 1 minuto e morre mais de 4.000 pessoas. E aí depois se desenrola todo o seriado. Mas você vê o impacto, imagina, faltar tecnologia durante 1 minuto, potencialmente quantas pessoas podem morrer por desastres de avião, de trem, de avião, UTI que para e muitas outras coisas que vão acontecer. E a gente está dependendo dessa tecnologia, né? Dá para voltar atrás, voltar para a idade das cavernas, né? Então, só foguete da ré agora. A gente tem que tentar segurar no rabo do foguete e subir, né? Não tem jeito, é exponencial o negócio. Interessante, cara, interessante. E a capacidade de processamento, ela tende a aumentar também, você acha que nessa mesma velocidade? Desde que criaram o primeiro microprocessador, que é o microprocessador? É o cérebro do seu computador pessoal, do seu smartphone. É um jeito de juntar um monte de componente eletrônico numa pastilhinha, um chipzinho de alguns centímetros quadrados, né? Então criaram isso nos anos 60, se eu não me engano, e o George Moore foi um dos inventores, um fundador da Intel, foi um dos criadores desse microchip. E ele criou uma lei que ficou conhecida como Lei de Moore, que a cada 18 meses a quantidade de componentes desse chip ia dobrar, a cada 18 meses. E desde então tem acontecido isso. É o exponencial de novo, né? E se a gente extrapolar isso, a cada 5 anos multiplica por 10, o que é muita coisa. Vai me pilhar de novo. Agora já não está mais nesse ritmo a questão de você colocar mais componentes, mas no poder de processamento, sim, continua dobrando praticamente a cada ano e meio. Isso não tem vislumbre de que vai parar, vai continuar. Marcelão, a gente está aqui com uma pergunta para você aí sobre essa parte. Vamos ouvir o nosso amigo aqui, o Raimundo Moura, convidado aqui do programa. Ei, Raimundo. Opa, boa tarde. A pergunta é: qual seria a forma adequada e segura de conferir a autenticidade de uma referência que o IA nos devolve? Por exemplo, você faz uma pergunta de âmbito jurídico, ele dá uma referência, uma jurisprudência. Onde que eu poderia conferir, né, certificar a autenticidade daquela jurisprudência? Na própria IA ou recorreria ao Google, por exemplo? Essa é uma excelente pergunta. Inclusive, é uma das grandes preocupações hoje em dia, não no mundo jurídico só, mas em todo o uso da IA generativa, é confiar na informação que a IA te dá, porque ela pode alucinar. Esse é o termo técnico que se utiliza. E, geralmente, quando você dá muita tarefa ao mesmo tempo, não dá aquele contexto todo por trás, há muito risco de ela alucinar, que é criar informação inexistente. E eu estava vendo que existem exemplos no mundo inteiro, no âmbito jurídico, de juízes realmente, né, mandarem a ação parar, dar multas, sanções, porque viu referências de jurisprudências que não existem, que a IA inventou. Então, primeira coisa, qualquer um que utiliza a IA para criar alguma coisa, uma petição, qualquer documento, né, jurídico ou não, checar essa informação. Mas como é que você vai checar essa informação? É ter acesso realmente à fonte, ter acesso às fontes jurídicas, à jurisprudência. O Google também pode te dar problemas de mandar para um site que realmente não tem nada a ver. Realmente é ter acesso às publicações oficiais de jurisprudências, não tem jeito.
Ah, mas então não valeu nada? Valeu porque já te poupou o tempo de pesquisar um monte de coisa, mas Criar você talvez tem um que outro verificar. prompt que possa verificar. Será que existe? Seria uma possibilidade? Pode, é possível, mas sempre você Você vai vai ter ficar aquela na dúvida. dependência dela. Então, o ideal é checar realmente toda a informação, não só a jurisprudência, qualquer informação que ela te passar, desconfie. Confie desconfiando. É como você faz com o estagiário, você manda ele fazer aquele monte de trabalho e pode ser que ele tenha pisado na bola em algum parágrafo e você vai ter que conferir. Então, sempre você tem que conferir a informação, seja acessando uma jurisprudência, realmente uma fonte confiável que você tenha, independente da IA e da internet, que fonte que eu uso hoje, eu, como advogado, para escrever, para consultar a jurisprudência, tal publicação, é lá que você vai. E um mecanismo interessante para auxiliar isso é quando você pedir para a IA gerar o documento, peça para ela gerar a fonte, onde ela obteve essa informação, qual a publicação, qual o processo, qual a identificação, de onde veio, de que site, de que link. Sempre peça essas referências para a IA, porque isso vai te ajudar justamente a verificar se aquela fonte é confiável ou não. Realmente precisa fazer O isso. Brasil, ele tá com uma inteligência artificial lá, né? E você vê quando você faz pergunta, ela demora bastante. Eu tava conversando com uma consultora outro dia, ela falou, cara, não erra. Não erra. Mas você vê que você manda um comando ali, ela fica um tempão ali. Porque eu acho que deve ter muito agente por trás, fazendo todos os procedimentos ali para realmente validar. Muitas pessoas procurando ao mesmo tempo e esbarra naquilo lá, processamento, poder computacional que gasta energia. A gente estava falando aqui de confiança da informação da AI, eu sei que a gente fala com advogado aqui, mas agora eu quero falar com o cliente da Advocacia Schettini. Cara, outro dia, o cliente pesquisou assim, melhor advogado em Cotia. É uma das nossas unidades. Uhum. Advocacia Schettini, pô. Como é que a IA não erra, cara. Tô falando de verdade, pô, de verdade, ó. Pesquisa aí, ó, de verdade, pesquisa. Melhor advogado trabalhista no Tatuapé. Vocês estão no Tatuapé. Pode pesquisar. Daqui a pouco a galera vai falar. Eu fiz isso numa palestra. Falei pro pessoal assim, ó, pesquisa no Google, melhor advogado trabalhista em Cotia, ou previdenciário. Falei, pode perguntar, melhor advogado trabalhista no Tatuapé. Foi os dois. Um na inteligência artificial, o outro no Google. Apareceu-me primeiro. Mas o Google, no comecinho do Estratégia de SEO, tudo bem, mas beleza. No começo do Google já é inteligência artificial já. O Gemini já te dá no começo já. Exato. Nem adianta não querer, porque já vem ali no começo. Já tá conectado, né? Já tá tudo Eles estão migrando, talvez, será? Pra ficar mais páginas de IA? Porque vai ficar, será que sem sentido? O Google? Acho que não, né? Acho que não, contas, são finalidades diferentes, né? Mas ele vai integrando, né? Tá tudo interligado. Eles têm... Cada vez menos necessário é que você navegar muito no Google. Quer dizer, a segunda página do Google, esquece. Né? Ninguém usa a segunda página, né? Só esquece. Já não era muito utilizado, hoje então... E agora com o Gemini ali em cima, às vezes nem desce, você já fica na parte ali de cima. Não vai nem no patrocinado, né? Pula direto, né? Legal. Marcelão, você tem um grupo de WhatsApp aí que você conversa com muitos advogados e tal, e eu queria extrair alguns insights daqui, porque as dores da galera que tá te fazendo pergunta ali, a gente tem dentro da ideia de dados, né? A gente entende que aquela é mais ou menos as dores da advocacia, né? Estatisticamente. O que você tem mais conseguido auxiliar ali os advogados, além dessa estratégia de fazer um prompt mais detalhado? O que você tem visto que vem de pergunta, que você tem trazido talvez de insight, solução ali para a galera? Tirando o básico, né, de como é que usa os prompts, contexto, etc., vou citar duas fontes diferentes, uma minha e uma maior, né? Uma fonte maior fez uma pesquisa mostrando quais são as áreas jurídicas que podem se beneficiar mais. E uma delas é a análise de contratos. Tanto na extração de dados dos contratos, para saber o que é o que ali dentro, né? Análise de riscos e analisar realmente se está bom, se está ruim, em vários aspectos do contrato. Né? E outra é a triagem de documentos, fazer resumo de documentos. Né? Se tem uma sentença gigante, uma jurisprudência grande, um documento qualquer, um contrato, você não tem tempo de ler tudo de repente e quer raciociná-lo, então manda fazer um resumo. Então, essas são as duas áreas que mais vão auxiliar os advogados no primeiro momento. Só que, às vezes, a gente fica pensando, nossa, vou fazer uma petição, analisar um contrato. Será que é só isso que a IA dá para fazer? Aí é abrir a cabeça para horizontalizar, né? Porque dá para fazer, por exemplo, um job description, que você falou agora há pouquinho, dá para você pedir
para a IA fazer um job description. Só que depende daquilo que a gente falou. Contexto, como é que é a minha empresa, o que ela faz, qual que é o objetivo dela, o que eu faço, o que eu sou. Aí você quer uma tarefa específica, explica a tarefa e pede o job description. Então, de repente, uma tarefa administrativa, mas que vai ajudar muito. Você pode pedir para fazer procedimentos. Você precisa fazer procedimentos administrativos aqui para a sua empresa. Como é que é o processo de atendimento de cliente? Como é que é o processo de organização de arquivos? Como é que eu escrevo um processo? Eu, entre aspas, sou advogado, eu não sei escrever um procedimento operacional padrão. Mas a IA sabe. Então você explica o que você quer, ele faz. Transformar em procedimento o que um funcionário seu faz. Porque de repente um funcionário seu é muito bom em fazer aquilo. Então você percebe que se ele for promovido para outra área, ou se ele se desligar da empresa, aquela área fica capenga, porque já não vai ser mais do que era antes, depende da pessoa. E a sua empresa não pode depender das pessoas específicas. Você tem que ter, obviamente, pessoas muito boas, mas se uma pessoa sair, outra entrar, outra vai ter que fazer do mesmo jeito que aquele fazia. Então você tem que ter um procedimento escrito. Então você pode pedir para a IA te ajudar a entrevistar um funcionário para escrever depois um procedimento para depois treinar um novo funcionário naquele procedimento. Então são tarefas que às vezes nem sempre são óbvias para a gente, que dá para fazer e que dá para a IA ajudar a gente a fazer isso. Então é abrir também a cabeça em o que fazer. Dá para fazer muitas coisas, cronogramas, ata de reunião. Não sei se você já utiliza para ata de reunião. Você faz a reunião, deixa a IA ali transcrevendo tudo, depois ela faz a ata, coloca ali as tarefas principais de cada um timeline, etc. Estudar, aprender coisas novas, dá para você pedir para a IA te ensinar qualquer assunto. Basta escrever exatamente o que você precisa. Então, é abrir a cabeça também nas possibilidades. Não ficar só em 2 ou 3 coisinhas do seu dia a dia. É abrir a cabeça em muitas outras O possibilidades. limite do uso dela está na sua criatividade, né? Exatamente. Eu conversei aqui com a professora Gisele Paiva, cara, um papo muito legal também. Aliás, Xandão, não fiz mais isso, hein, ó. Deixei o episódio aqui, ó. E aí, o que acontece, cara? Ela me deu uma sacada que eu achei muito legal, cara. Muito legal. Uma visão lá na frente também. E ela falou assim, né? Falou, Danilo, eu criei uma inteligência artificial que é o eu do futuro. E o eu do futuro dela é dentro da personalidade dela. Ela subiu o DISC dela, ela subiu a análise de perfil comportamental, colocou uma série de questões realmente ligadas a ela, o tipo de comunicação que funciona com ela e criou uma IA lá do futuro. Daquilo que ela quer ser, do jeito que ela quer ser. E ela falou, como é que você chegou aí? Caraca, eu Ótimo, falei, olha perfeito isso, velho. Muito bom. Olha que sacada, velho. Sim. Então quer dizer, porra, você tem um caminho pra trilhar, às vezes você não sabe como alcançar. Caraca, eu gostei dessa parada, velho. Você cria uma visão sua ideal no futuro e você descreve como é que você é hoje e pede para a IA te dar os passos para chegar lá. Ponte, velho. Perfeito. Cria essa ponte. Perfeito. Sair da caixinha, né? Se você quiser, você ainda coloca cada dia, né? Me dá um calendário anual de ações Você que eu pede devo para tomar. fazer todo o programa, né? E você diz as suas limitações, eu quero 1 hora por dia, X por dia, ele vai adaptando. É que pode, né, cara? Inclusive, um recurso que os principais IAs têm é criar instruções, cada um chama de um jeito. Por exemplo, o ChatGPT chama de GPTs, outro vai chamar de expert, outro vai chamar de instruções de sistema. Quer criar um mega prompt especializando numa tarefa e coloca ali por trás. Por trás, assim, é um lugar que você coloca isso e quando você pede alguma coisa no prompt, ele vai... Não chega a ser, é quase isso. Não chega a ser um agente, mas é quase um agente. Ele é uma instrução que vai fazer um passo a passo ali. Então, para extrair dados específicos de um documento. Eu quero extrair... Outro dia eu fiz isso para extrair dados de um CNIS. Eu instruí com um prompt gigantesco, você procura tais coisas, tais campos, aí você pega o número, vai acumulando e fiz a instrução de como ele tem que proceder. Submeti o PDF, ele foi capturando todos os números que eu quis e somou tudo, depois somou por ano e fez direitinho. Então você consegue construir instruções inteiras, só que em vez de ser uma programação de computador, é escrita em linguagem natural para fazer aquela atividade e deixar ali por trás. Então dá para fazer isso para analisar um contrato sobre vários aspectos, para escrever petições, escrever job descriptions,
dá para fazer um monte de coisa. Cara, muitas áreas hoje começam a se preocupar. Pô, será que eu vou sobreviver nesse novo mercado? Será que a minha atividade ainda será necessária ou vai ser substituída? E eu fiquei pensando aqui, cara, data center é físico, é cabo, é hardware. Na sua área existe preocupação, risco? Hipoteticamente, se a gente pensar, tá, talvez não, mas se talvez sim, seria possível? Num primeiro momento, não muito. É claro que existem alguns sistemas de inteligência artificial que já estão operando a parte de ar-condicionado para ajuste. Mas isso é só um tipo diferente de automação que já existia, né? Então, por enquanto, não tem esse pensamento Não, na é infraestrutura. tanto risco de infra. Nem tanto, né? Porque tem que ter alguém lá fisicamente fazendo alguma coisa, né? Uhum. Não no primeiro momento. Eu vi outro dia acho que tem até um robô que ele troca a própria bateria. Você viu alguma coisa nesse sentido? Não. Cara, eu vi um negócio esses dias, cara, o robô tirando a própria bateria e colocando outra. Eu falei, cara, Cara, os robôs, né? Talvez se vierem robôs aí. Você acha que isso tá distante? Pro demora um efeito pouquinho. exponencial, a gente não tem noção, né? Pode ser que seja amanhã, né? Mas ele não tem ideia disso aí, não. Beleza. Tipo um Exterminador do Futuro, né? Onde tem uma guerra dos humanos com inteligência artificial. Top demais, top. Ó, temos mais uma pergunta aqui da nossa querida doutora Nádia Vicente. E aí, Nádia? Olá, tudo bem? Você falou sobre o CNIS e a dificuldade maior assim, hoje da dor do escritório é, assim, eu consigo analisar um CNIS, mas tem colaboradores que não conseguem. E aí eu já testei vários GPT para fazer análise de CNIS, tem hora que faz errado, eu fico, ó, robô, você tá errado, não é isso aqui. Aí qual que é o comando que eu dou? Ou existe algum agente específico, mas porque eu testei vários e tem hora que ele dá uma boiada, assim, ele faz errado. E aí, se eu conseguisse um robô perfeito para analisar aqui nisso, já afogava muito o setor meu de análise. Aí tem como não ter um erro, eu acho que ou sempre vai ter um erro. Essa é a dor. A possibilidade de erro sempre vai existir. Tem, né? Sempre. Eu testei faz um ano, mais ou menos, eu programei um GPT desses, coloquei lá várias linhas e ele conseguiu me trazer direitinho. Mas não dá para ter 100% de certeza que o próximo vai dar certo, porque depende do PDF que foi gerado, se tem algum erro também, se a fonte não tem algum erro, né? Então, é ir testando, só que o interessante é você fazer uma instrução, tipo um GPT, o mais detalhado possível, descrever exatamente o que você quer. Ó, analise tal linha, tem que ter tal nome, tal coluna, vai transcrevendo, vai ter algum erro no começo, mas você vai refinando o próprio GPT, a própria instrução até melhorar. E claro que todo dia eles lançam mecanismos mais novos, mais poderosos, é possível que logo não tenha tanto erro, mas por enquanto não dá para ter certeza, não vai ter erro, mas você pode programar o mais detalhado possível. Entendi. Obrigada. Qual seria a melhor IA para essa pista de CNIS? Hoje dá para falar? Não sei dizer. Uma supera, quase semanal ou diário, né? Essa superou nisso. Agora o Grok acabou de sair, o Grok 4 superou todo mundo naquilo. Daqui a pouco a Meta lança um que supera todo mundo. É ir testando. Que doideira, né, cara? Selvageria esse mundo. Só está aumentando. São investimentos na casa de dezenas de bilhões de dólares todos os anos em IA. Cara, deve estar gente morrendo aos montes aí de ansiedade, cara. Porque é muito louco, né? Eu me lembro em 2020, pra gente que é do direito previdenciário, cara, teve muita mudança, e eu pelo menos, cara, eu senti muita mudança da reforma pra cá, mas principalmente de 2020 pra cá. Muita coisa foi necessária por conta do momento que vivemos ali, mas, cara, de lá pra cá eu falei, que se daí, eu não vou acompanhar isso não, cara. Vou ficar acompanhando, não dá, é impossível. E a inteligência artificial, ela tá, sei lá, 100 vezes pior que isso. É muito rápido. Dia a dia sai novidade. Cara, você tá atrasado numa informação que tem uma semana. Sim, nem adianta. Com relação ao CNIS e outros documentos, eu percebi que também depende muito da qualidade do PDF que você consegue. Eu estava fazendo um procedimento ali em IA para extrair dados de um extrato de cartão de crédito. Para ele fazer lá o que é cada coisa, alimentação tanto. Só que eles barravam no que? Às vezes o PDF não tinha uma resolução boa, ele pegava um número que era 9 e achava que era 8, por exemplo, porque estava uma resolução meio ruim. Então, uma das coisas importantes é você conseguir um documento bem escaneado, para que ele não tenha dúvida quanto ao que está escrito ali. Então, isso também ajuda bastante. Top demais. Cara, tecnologia é uma oportunidade incrível que o advogado não pode comer bola, né? Marcelão,
A gente vai chegando na etapa final aqui, cara, e mais uma vez passou rápido, hein? Passou. No outro foi 1 hora ou 1 hora e meia? Você lembra? Acho que foi 1 hora também. Foi 1 hora também, né? E a gente teve uma época que a gente fazia o programa de 1, né? E depois Eu não lembro. 1 hora e meia, né? Foi 1 hora e meia? Não lembro. Top Mas demais. passa muito rápido, né? Muito rápido, cara, muito rápido mas sempre com muita qualidade e muita profundidade. Cara, deixar você fazer aqui suas considerações finais, mas antes quero mais uma vez, Marcelo, te agradecer por de novo trazer aqui, cara, gentilmente seus conhecimentos. O Prevcast parou lá as coisas que você tinha e veio mais uma vez aqui contribuir um pouco com a nossa advocacia. Você que é um cara, além de muito inteligente, um cara de coração incrível. Obrigado mesmo, viu? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, Danilo, de estar aqui novamente, né, contribuindo com toda a comunidade de advogados, previdenciaristas e todos. E a mensagem é, a IA está aqui no ritmo exponencial que vocês já viram o que é, dobrando a cada dia. Então não fica atrás. Tenta usar, mesmo que seja um pouquinho, como auxiliar e vai melhorando. Você não vai usar da primeira vez do melhor jeito possível. Senão você vai ficar para trás. Top demais. E você de casa, gostou? Te ajudou? Me coloca aqui qual foi o principal insight que você teve no programa de hoje. Marcelão, queria te agradecer muito, agradecer a galera que tá com a gente aqui. Xandão, você de casa, até uma próxima. Valeu, galera.